Olá pessoal, como vocês puderam ver, né, aí no vídeo, no primeiro vídeo, ficou faltando um trecho. Eu acho que na hora de editar, de mandar para o YouTube, comer um pedacinho aí eu vou ter que regravar. Então vamos lá, eu vou retomar a última tela, né, para que não se perca, né, não perca nada. Então, voltando a falar lá dos alunos com transtorno e distúrbio de aprendizagem, esse tipo de aluno, esse tipo de estudante requer mais prática que um estudante sem transtorno de aprendizagem. Ele precisa praticar mais, né? Alguém pode ajudá-lo lendo ou explicando o material de estudo, em especial nas provas. Alguns podem ler em voz alta e mesmo assim não compreender o significado do texto. Então, o que acontece com muitas crianças, muitos jovens que têm a dislexia, por exemplo? Eles se esforçam tanto para decodificar as letras, as palavras, que não conseguem compreender o que está sendo dito, que está sendo trabalhado no texto. Então, ele tem esse problema na interpretação. Por isso, o ideal seria que alguém lesse para esse aluno, principalmente em situações de prova. Outra questão é considerar também a oralidade, o oral desse aluno, as questões orais desse aluno. Também é fundamental fazer observações positivas sobre o seu trabalho, orientá-lo sobre o que está ao seu alcance, e que poderá ajudá-lo, elogiar e estimular. Todos nós precisamos de observações positivas, né? E as crianças com transtorno de aprendizagem, mais ainda, porque elas se sentem inseguras. Então, é necessário sim elogiar, fazer observações positivas, estimular. Olha, você fez um trabalho legal, mas você pode melhorar aqui. Então, sabe, não é pôr tudo certo, falar que está tudo bem, mesmo estando errado. Não é isso. Mas é incentivá-lo a melhorar cada vez mais, né? É fundamental também desenvolver a sua autoestima. Deverá dar-lhe a oportunidade para se destacar na classe. Evitar compará-lo com os outros alunos. Eles precisam, então, de se sentir importante, de saber que eles também são capazes, né? Que eles também podem é, resolver as situações, os problemas, as atividades na sala de aula. Então, é fundamental que eles consigam aí se apresentar, se expor, falar, né? De forma que ele também se destaque, não só os outros alunos. Porque o que acontece? Se ele não se destacar pela aprendizagem, ele vai se destacar através da bagunça, da agressividade, né? Ele vai buscar formas de ser aceito nesse grupo. Quando ainda apresentar muita dificuldade, deve-se evitar solicitação que ele leia em voz alta na sala de aula. Evite que as crianças com dislexia sejam expostas a isso, porque elas têm a dificuldade na leitura e isso não vai ajudá-las a aprender a ler. Ler em voz alta diante da sala. Pelo contrário, elas vão se fechar cada vez mais. Os assuntos trabalhados devem ser repetidos constantemente, né? Considerar sempre mais as suas respostas orais que as escritas. Começar as aulas com perguntas a serem respondidas no meio ou no final. Questões pode ser tipo um quiz, né? Isso mexe com os alunos e todos mantêm o foco na explicação. Então, faça assim, olha, vamos fazer umas perguntas, a professora vai fazer uma pergunta e vocês fiquem atentos, porque no final da explicação eu vou querer uma resposta, ou olha, prestem bastante atenção, que no final vai ter uma pergunta. Isso faz com que os alunos mantenham o foco na explicação, mantenham o foco na aula, né? A objetividade das questões de uma prova, a avaliação é essencial para o rendimento do aluno. As crianças estão numa fase de assimilação e interpretação. Portanto, deixe as pegadinhas para concurso público, para a faculdade. Elas precisam de questões objetivas, que façam com que essa criança demonstre realmente aquilo que ele aprendeu, não através de pegadinhas, né? O detalhe é dar a chance para os alunos terminarem a prova e verificar se está realmente tudo feito e preenchido.
e principalmente respeitar o ritmo de aprendizagem desse aluno. Porque as crianças com distúrbio de aprendizagem, distúrbios ou transtornos de aprendizagem, elas têm um ritmo diferenciado no aprender, né? Elas precisam de mais tempo, elas precisam entender ali o que está acontecendo. Então, respeitar esse ritmo de aprendizagem do aluno. Evitar dar várias regras de escrita na mesma semana, né? Dosar essas regras, um pouquinho de cada vez. Na medida do possível, pedir para que a criança repita com as suas próprias palavras as instruções da atividade. Isso faz com que a criança memorize aquilo que o professor pediu. Então, pede para ela repetir, para ver se ela realmente entendeu aquilo que foi falado. Incentive e conte histórias. Que conte histórias ou relate algum fato assistido ou lido. Isso faz com que a criança consiga construir a sequência cronológica, a coerência, a coesão no texto. Então, ajuda, mesmo que de forma oral, ajuda com que a criança construa esse esquema de continuidade, né? Estimule sempre a pesquisa, busque a informação que pode ser acrescentada à matéria básica. Estimular que o aluno pesquise mais sobre aquilo que está sendo falado. É muito importante que desde o início do ano estejam estabelecidas regras e rotinas e que serão seguidas durante o período letivo. As crianças com TOD ou TDAH têm muita dificuldade de ter noção de limite do que pode e o que não pode fazer. Então, a partir do momento que lá desde o comecinho do ano eu estabeleço regras, né, limites para determinadas situações, eu consigo construir com essa criança um caminho do que pode e do que não pode fazer, né? Principalmente as crianças aí com TOD, que são aversas aí a figura de autoridade, a esse embate de que ele tá, que às vezes em alguns momentos a criança vai estar errada, que ela precisa ser corrigida, ela precisa ter essa noção do que pode e do que não pode fazer. E isso deve ser trabalhado lá no comecinho do ano, desde o comecinho do ano com as regras, né? Para os alunos com descalculia, é fundamental o uso da calculadora ou de algum outro tipo de apoio para que as atividades de matemática sejam resolvidas. Então, não adianta eu querer brecar a situação, a condição de usar a calculadora. E, às vezes, o meu aluno com descalculia, ele vai precisar desse apoio, senão ele não vai conseguir resolver as atividades. Né? Isso não significa que ele não sabe a matemática, isso significa que para ele desenvolver, ele precisa de um apoio. No caso das crianças, dos alunos com TOD, né, que eu sei aí que é o grande embate na sala de aula, porque são crianças realmente difíceis, que não aceitam limites, que são agressivas, né? Toda vez que ela quiser adotar algum comportamento que chame a atenção, a melhor maneira não é repreendê-lo, não é chamar a atenção dessa criança na frente dos colegas. Ao adverti-lo, ao chamar a atenção, faça de maneira mais branda, coloque em situação, não coloque essa criança em situação de constrangimento. Sim, fale com carinho. O importante é que ela construa esse elo de amizade com o professor. Manter a calma, mesmo nos momentos de agressão, porque realmente as crianças com TOD, elas apresentam em alguns momentos agressividade. Então, nessa hora tem que manter a calma, porque quando a criança com TOD é contrariada, ela pode agir de forma ríspida, ameaçar abater. A melhor forma de lidar com isso é segurar-lhe as mãos, agachar junto dela, falar com doçura, para que ela perca a coragem de continuar com esse ato de violência, de agressividade, alguma coisa que não pensada aí no momento, tá? Por quê? Porque depois ela vai se arrepender, ela vai chorar, é mais forte que ela. Da mesma maneira que a impulsividade, a agitação no TDAH é mais forte que ele, é uma coisa que ele não consegue controlar, no TOD também, essa agressividade, esse não querer regras, limites, faz parte
da característica da criança com TOD, é mais forte que ela não consegue controlar, né? Então a gente ficar atento à questão aí da agressividade, né? Buscar sempre manter a calma. Eu sei que não é fácil, porque a criança desestabiliza, né? Todo o emocional do professor, da sala, mas tentar realmente manter a calma, entender que essa criança, ela não sabe como reagir também, né? Ela é mais forte que ela e ela sofre com isso também. Então, para evitar sofrimento aí de professor, de aluno, dos demais colegas, tentar aí manter a calma. E mesmo assim, se a criança não conseguir, sabe, não conseguir se controlar, a melhor solução é entrar em contato com a família, buscar saber se essa criança tem um tratamento, faz algum tipo de tratamento. Muitas das vezes eles vão precisar da medicação para controlar essa agressividade. Então, buscar saber se essa criança está realmente medicada, como que é esse atendimento, esse entendimento, né, de família e saúde, né? Isso ajuda bastante. E uma outra solução é quando a criança também com TOD se desestabiliza, é colocar ela como ajudante, né? Ajudante da turma, ou pedir para que ela faça alguma brincadeira, tirar o foco daquele momento de tensão, né? A única coisa que não deve ser feita é submeter essa criança ao isolamento ou ao constrangimento, né? Isolar essa criança das demais, colocar ela numa situação onde ela é alvo de críticas, principalmente na frente dela, porque é um fato, assim, é uma coisa que ela sofre, né, com isso. Ela sabe que ela agiu errado, mas também não tem controle sobre essas ações. Então, buscar sempre o carinho, o afeto para essa criança. Então, agora aqui eu vou deixar para vocês, né, a sugestão de alguns jogos, né, que ajudam, estimulam aí a concentração, essa percepção aí de espaço, resolução de problema, né? Então, nós temos aí o xadrez, a trilha, o jogo de damas, jogo de memória, quebra-cabeça. São jogos que fazem com que as crianças desenvolvam o raciocínio lógico e acaba desenvolvendo o raciocínio lógico, acaba isso influenciando na aprendizagem de uma forma geral. Então, essas são as sugestões desses jogos aí. Também coloco aqui para vocês o uso do Tangram, né? O Tangram, ele auxilia aí na coordenação motora, incentiva a concentração, a imaginação. E tem nesse site aí que está aí no slide, que ele disponibiliza Tangrams de diferentes formatos, montagens para o ensino fundamental, quer anos iniciais, quer anos finais. Jogos online, né? Nós temos aí a plataforma do Currículo Mais, que tem diversos jogos, diversas atividades para os alunos, e isso estimula não só os alunos com transtorno de aprendizagem, mas aquele aluno também que tem dificuldade de aprendizagem. Enfim, todos os alunos se beneficiam de jogos pedagógicos, de jogos criativos aí que desenvolvam a criatividade, desenvolvam a concentração, a imaginação. Então, no Currículo Mais tem bastante coisa lá que vocês podem utilizar. Também tem esse outro site aí, que tem alguns joguinhos também muito bacana, dominó, lógica, jogo da forca, jogo do erro, né? Bastante atividades aí educativas. Então, aí tá aí a página do Currículo Mais, para quem não conhece, né? Aqui embaixo, embaixo assim, nas abinhas, você encontra aí o link dos jogos, tem materiais, enfim, é uma diversidade muito grande de temas, de atividades para ser desenvolvida com os alunos. Vocês vão receber aí, junto com o material do ATPC, orientações e estratégias para as aulas dos estudantes com distúrbios ou transtorno de aprendizagem. Eu procurei colocar aí diversas orientações de uma forma assim que abrangesse a maior parte dos componentes curriculares, algumas dicas, algumas estratégias, alguma maneira de trabalhar determinados conteúdos com essas crianças. E tem aí desde língua materna, ortografia,
a produção textual, matemática, a língua inglesa. Então, tem vários diversos componentes curriculares para vocês aproveitarem e tentar pensar nesse aluno aí com distúrbio ou transtorno de aprendizagem. Aqui eu coloco para vocês algumas das referências que eu utilizei, não são todas, algumas eu tirei assim da própria prática, outras têm aí as referências, né, para vocês se localizarem, quiserem ver mais alguma coisa. Pense assim que na internet tem diversos sites sérios que abordam esse tema de maneira bem clara, bem fácil de entendimento para os professores. Então tá aí à disposição. Também deixo aí para vocês o meu contato, né, o meu e-mail, telefone, o blog da Educação Especial, que lá tem diversos materiais para vocês buscarem informações, Os vídeos dos ATPCs também estão disponibilizados lá no site e está aí para vocês. Peço que ao final da formação do ATPC, vocês respondam para mim o questionário que foi junto aí com a pauta do ATPC e deixo aqui para vocês meu abraço. Vocês podem contar com a gente em todos os sentidos aí, contar com a diretoria. Estamos aí para ajudá-los da melhor forma possível. A equipe de educação especial também, qualquer dúvida, estamos aí à disposição. Muito obrigada e até o próximo.